Bom dia! Fala, galera do sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Vamos para mais uma aula de matemática. Página 445. Questão número 5. Sabendo que essa figura formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos representa quanto? Representa 3/5 de uma figura. Pinte a figura inteira na malha quadriculada. Então, nós temos que pensar da seguinte maneira. Nós sabemos que 3/5 são iguais a quantos quadradinhos? A 9. Vamos descobrir 1/5? Então, nós vamos pegar os 9 quadradinhos, dividir por 3. 9 dividido por 3, 3. Então, nós sabemos que 1/5 tem 3 quadradinhos. A figura toda é formada por 5/5. Então, é só multiplicar 3 por 5. E a figura toda terá 5/5, ou seja, 15 quadradinhos. Fica da seguinte maneira. 1/5, como você encontra 1/5? Você pega os 9 quadradinhos, divide por 3. Descobre que 1/5 tem 3 quadradinhos. Só que você quer a figura toda. A figura toda tem 5/5. Então, você pega os 3 quadradinhos, multiplica por 5. Então, como nós fizemos? 9 quadradinhos. Pegamos os 9 quadradinhos, dividimos por 3. O resultado, 3. 3 vezes quanto? 5. Então, 1/5 tem 3 quadradinhos. 5/5, 5/5, 15 quadradinhos. Então, aqui nós temos que pintar quantos quadradinhos? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você pode escolher a cor da sua preferência, combinado? Agora nós vamos para a próxima questão, a questão número 6. Na turma do sexto ano, há 7 alunos que estudam música além das aulas na escola. Eles, os 7 alunos, representam 1/4. Nós sabemos então que 1/4 são 7 alunos. Quantos alunos há nessa turma? Faça a representação por meio de desenho. Não tem necessidade. Mas você sabe que a figura está dividida em 4 partes. Uma parte tem quantos alunos? 7. Então, 1/4 tem 7 alunos. Nós queremos descobrir a sala toda, a turma toda, ou seja, 4/4. É só multiplicar o 7 por 4. 7 vezes 4, 28. A representação fica assim. Uma parte tem 7 alunos. A sala toda é formada por 4 partes, com 7 alunos em cada uma. 4 vezes 7, 28 alunos. Há 28 alunos nessa turma. O que vocês poderiam representar também? Em forma de fração. 1/4, 7 alunos. 4/4, 4 vezes 7 alunos, 28 alunos. Vocês podem também representar em forma de desenho aqui ao lado, ok? Agora, nós vamos para a página 446. Fluxograma da divisão, uma síntese das ideias trabalhadas. No caderno anterior e neste,
Você retomou as ideias de divisão com números naturais e ampliou o estudo com essa operação, trabalhando com números racionais. Então, nós já havíamos trabalhado com números naturais. Neste caderno, nós ampliamos a divisão para os números racionais. Primeiro, nós trabalhamos com a divisão de números decimais. Depois, nós trabalhamos com a ideia da fração, que é uma divisão também. Número 1. Acompanhe seu professor na leitura e na interpretação do fluxograma com as ideias e os significados da divisão estudados. Complete os quadros vazios. Então, vamos lá. A divisão, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser em partes iguais ou em partes desiguais. Completem aí na apostila de vocês. Então, nós temos dois tipos de divisão. Divisão em partes iguais e divisão em partes desiguais. Combinado? Agora, quanto ao resto, nós temos duas situações. Se o resto for nulo, o que significa nulo? Se o resto for igual a zero. E temos também se o resto não for nulo, o que isso significa? Diferente de zero. Se vocês quiserem acrescentar aqui, ó, podem acrescentar. Aqui significa igual a quem? A zero. Vamos completar aqui. Se for nulo, é igual a zero. Se não for nulo, é diferente de zero. Então, duas situações também. Aqui, se o resto for nulo, se o resto da divisão é zero, é porque é uma divisão o quê? Uma divisão exata. Toda divisão exata tem resto nulo, o resto igual a zero. Quando a divisão é exata, ela admite a propriedade fundamental. Qual é a propriedade fundamental? O dividendo é o quociente vezes o divisor. Por que não precisa somar o resto? Porque o resto é zero. Então, na divisão exata, o dividendo sempre é igual ao quociente vezes o divisor. Continuando agora. Uma divisão em partes iguais, quando o resto é diferente de zero. Ela pode não admitir quebra. Vamos grifar aqui. Ela pode não admitir quebra e admitir quebra. Quando ela não admite quebra, o quociente é um número natural. E o que acontece? Ela não admite quebra. A divisão, ela tem resto. Então, nós temos que o dividendo é o quociente vezes o divisor mais o resto. Quando a divisão é exata, o dividendo é o quociente vezes o divisor. Quando a divisão não é exata, quando o resto é diferente de zero, quando ela não admite quebra, o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Quando ela não admite quebra, o quociente é um número natural. Agora, quando você tem uma divisão em partes iguais e o quociente não é igual a zero, o quociente é diferente de zero e ela admite quebra, o quociente é um número racional. E ele pode aparecer na representação fracionária, ou seja, em forma de fração, ou na representação decimal, ou seja, um número inteiro, a vírgula e a parte decimal. Então, nosso resumo é muito importante. A divisão ela pode ser de dois tipos, em partes iguais ou em partes desiguais. Quando a divisão é em partes iguais, o resto pode ser nulo, igual a zero, ou o resto pode não ser nulo, ser diferente de zero. Quando o resto é nulo, quando o resto é igual a zero, é uma divisão exata. O dividendo é igual ao quociente vezes o divisor. Quando
o resto não for nulo, quando o resto for diferente de zero, o que pode acontecer? Você pode admitir a quebra ou não admitir quebra. A divisão pode continuar. Quando ela pode continuar, ela admite quebra. Quando ela não pode continuar, ela não admite quebra. Depende do contexto da situação. Quando não admite quebra, quando a divisão não pode continuar, o quociente é um número natural. E também admite a propriedade fundamental. Só que o que aumenta? O dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais quem? Mais o resto. Agora, quando você pode continuar a divisão, quando ela admite quebra, o quociente é um número racional. E esse número racional pode estar na representação fracionária, que é em forma de fração, ou representação decimal, que são os números que têm a vírgula, parte inteira, vírgula, parte decimal. O número 2 é para elaborar problemas, é cancelado, tá, gente? Então, nós não faremos a questão número 2. Vamos para a próxima página. Página 447. Acompanhem comigo o teste número 1. O gráfico a seguir apresenta os dados de uma pesquisa realizada com todas as pessoas que se candidataram para trabalhar em uma certa empresa. Eles tiveram que informar o seu grau de escolaridade. Então, nós temos mulheres, homens. Em rosa bem clarinho, ensino fundamental. Azul, ensino médio. Amarelo tem ensino superior. Analisando os dados, eu quero a porcentagem que representa as mulheres que têm curso superior em relação ao total de candidatos entrevistados. Primeiro, vamos descobrir o total de candidatos. Depois, nós vamos montar uma fração das mulheres que têm curso superior em relação ao total de candidatos e transformar essa fração em uma porcentagem. Acompanhem comigo. Total de candidatos. Nós temos aqui 30 mulheres que têm apenas ensino fundamental, mais 50 mulheres que possuem ensino médio, mais 40 mulheres que possuem o ensino superior. Mais 10 homens que possuem ensino fundamental, mais 50 homens que possuem ensino médio, mais 20 homens que possuem o ensino superior. Total de candidatos, 30, mais 50, mais 40, mais 10, mais 50, mais 20, 200 candidatos ao todo. As mulheres que têm curso superior são as 40. São 40 mulheres de quantas? 200. O 40 e o 200 é possível simplificar, dividindo por 2. Por que por 2? Porque o 200 se transforma em 100 e fica mais fácil encontrar a porcentagem. 40 dividido por 2, 20. 200 dividido por 2, 100. 20 centésimos é o mesmo que 20%, ok? Então, nós temos que a porcentagem de mulheres, 20% das mulheres têm curso superior. Agora, vamos para a próxima questão. Número 2. Paulo construiu uma casa com 306 metros quadrados. Esses 306 metros quadrados ocuparam 3/16 da área de sua chácara. Então, das 16 partes, 306 metros quadrados ocuparam apenas 3 partes. Eu quero saber qual é a área da chácara, a área total, as 16 partes. Como a gente resolve isso? Nós vamos pegar 306 e dividir por 3 para descobrir quanto é uma parte.
306 metros quadrados dividido por 3, nós descobrimos que uma parte tem 102 metros quadrados. Vocês podem até acrescentar aqui que 102 corresponde a uma parte, ok? Só que eu não quero uma parte, eu quero a chácara toda. A chácara toda é formada por 16 partes. Por isso que nós pegamos o 102, que é uma parte, e multiplicamos por 16, que são as 16 partes que formam a chácara toda. Então, 102 vezes 16, 1.632 metros quadrados, que é a alternativa B. Não se esqueçam de deixar as contas montadas aqui ao lado, combinado? Agora nós vamos para a questão número 3. Camila convidou 48 pessoas para sua festa. Aqui nós temos o total de pessoas convidadas. Foram convidadas 48 pessoas, das quais, das 48, 3/4 eram meninas. 3/4 de 48 eram meninas. A pergunta é: quantas meninas foram convidadas para a festa? A pergunta: 3/4 de quantas pessoas? De 48. Como é esse cálculo? Eu pego 48 e divido por 4, porque 48 pessoas foram divididas em quantas partes iguais? Em 4. 48 dividido por 4, quanto? 12. Dessas 12, nós temos que 12 é uma parte. Quantas partes são meninas? 3. 12 vezes 3 partes que são meninas, nós descobrimos que as meninas são 36. Vou repetir. 48 dividido em quantas partes? Iguais? 4. 48 dividido por 4, cada parte tem 12 pessoas. 3 partes são de meninas. 12 vezes 3, ao todo, 36 meninas. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, me chama no WhatsApp. Eu sempre fico muito feliz esclarecendo as dúvidas de vocês. E não se esqueçam da importância de deixar todos os cálculos nos exercícios. Matemática você aprende fazendo os cálculos. Então, façam os cálculos. Nada de colocar apenas a resposta. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!